Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos intervencionistas. Agora que a gente terminou a parte de patologias, a gente precisa tratar, avaliar, né, esses pacientes quando são submetidos a algum procedimento. Então, vocês vão ter tanto essa parte de intervenção quanto algumas técnicas cirúrgicas em outros momentos, tá? A gente tem 2 aulas sobre cirurgia e essa sobre a parte de intervenção. Vamos embora. Bom, o que a gente tem por objetivo atualmente dentro das cardiopatias congênitas, gente, é o tratamento mais precoce e com segurança que a gente possa desses pacientes. Para isso, a gente tem alguns procedimentos que são corretivos, mas por vezes a gente precisa de alguns procedimentos paliativos, seja para melhorar o fluxo sanguíneo, seja para misturar o sangue, né? Eu brinco que dentro da cardiologia infantil a gente tenta abrir o que está fechado ou fechar o que está aberto. E a gente, quando lança mão dos procedimentos paliativos, o nosso objetivo é que esses pacientes tenham condições, né, de partir para uma correção total, ou mesmo um procedimento paliativo definitivo, como vocês vão ver o Glenn e o Fontan, são procedimentos paliativos, mas não tem possibilidade de correção anatômica, então é o que a gente chama de procedimento paliativo definitivo. Mas para isso eu preciso que a criança tenha idade e peso razoáveis, e por vezes eu preciso passar por alguns estágios antes de ofertar aquilo que a gente tem como mais definitivo para eles. Como procedimentos hemodinâmicos dentro da pediatria, tem a possibilidade da gente abrir o septo interatrial, né, o procedimento chamado de Raschken, que é a abertura do septo interatrial através de um balão, a abertura das válvulas, seja aórtica ou válvula pulmonar, a correção também a nível de intervenção de coarctações, estenose supra ou de ramos, e os dispositivos, tanto para fechar CIA, quanto para a gente fechar canal arterial. Então, vamos ver algumas coisas. Procedimentos cirúrgicos, a gente tem correções anatômicas para CIA, CIV, ortoplastia, cirurgia de válvula, já tem. E tem algumas que são paliativas, sejam elas definitivas ou não. Por exemplo, Senning, Mustard, Glenn e Fontan são paliativas definitivas. Bandagem, ele é paliativa, mas não é definitiva. Ele é um estágio para a gente partir para um Glenn e um Fontan depois. Assim como o shunt é uma cirurgia paliativa, para que a gente depois vá para a correção total. Então, são essas as opções que a gente tem cirúrgicas dentro da infância. Se atentem que a gente vai falar sobre algumas dessas técnicas nas aulas próximas. Vamos falar, portanto, sobre os procedimentos hemodinâmicos e eu vou começar pela atrioseptostomia, que ela é guiada por nós, gente, ecocardiografistas. A gente abre o eixo das cavas e ajuda o hemodinamicista na beira do leito, paciente grave, hipoxemiado grave, com acidose. A gente vai ajudar a dizer para ele, ó, chegou no átrio direito, essa punção é de veia femoral, tá? Chegou no átrio direito e através de um pequeno forame oval, ele passa para o átrio esquerdo. Isso daqui só é feito se a CIA é restritiva, ou seja, gradientes médios maiores que 5, né? Algumas literaturas trazem 8. Então, você sobe pela cava inferior, passa para o átrio esquerdo através de um septo interatrial que tem uma CIA ou um forame oval restritivo, abre um balão e literalmente puxa, porque o objetivo é ampliar a CIA, é rasgar o septo interatrial. E isso, gente, é feito na beira do leito. Quem guia somos nós. Claro, pode ser feito na hemodinâmica? Pode, mas geralmente o paciente está tão grave que ele não tem nem condições de transporte, então é feito ali mesmo, na UTI. Aqui é só para mostrar que é uma transposição do VE, sai o vaso que bifurca, do ventrículo lateral, né, que é o ventrículo esquerdo, o vaso que bifurca, e do ventrículo mais anterior a gente vê que sai a crossa. E aqui está mostrando que subiu pela cava inferior, passou para o átrio esquerdo, cavidade mais posterior, e literalmente ele puxa. Aqui a gente já vê o balão lá no átrio direito. Então, bora ver como é que é feita essa imagem, né? Isso daqui é um videozinho esquemático, então ele passa, insufla o balão lá no átrio esquerdo e ele vai forçar. E quando ele força, ele rasga o septo interatrial, permitindo uma troca melhor, né, bidirecional. Aqui está um vídeo de uma imagem feita na hemodinâmica, que é um Raschken ou atrioseptostomia, e a gente puxa com tanta razoável
vigorosidade que você vê que o bebezinho, ele chega a desce no leito, né? Então, é isso, o procedimento de Hashkin. Vamos voltar aqui para pegar desde o início de novo. Então, subiu pela veia cava inferior, tá lá no átrio esquerdo e puxa para o átrio direito, ó. Puxou. Mais uma imagem, lá no átrio esquerdo, puxa. Pronto, abre o septo interatrial. E como é que a gente vê isso no eco, tá? Isso daqui a gente vai usar apenas o subcostal. É feito em meio estéreo, então você tá todo paramentado, tá? Veja que eu tô naquele corte coronal em que eu vejo o equivalente ao 4 câmaras. Já ajudei o hemodinamicista a dizer que o catéter estava no canto certo. Veja que o catéter no átrio esquerdo é essa bola e aí ele puxa. Bola no átrio esquerdo, puxa. Olha o tamanho da CIA, gente, que se abre. O septo interatrial tá aqui, tá? Balão no átrio esquerdo, puxa e abre uma imensa CIA aqui no meio, tá? Você vê que os tecidos da CIA ficam ali redundantes, inclusive. Esse vídeo aqui ele é um pouco rápido, então eu vou explicar o que acontece. Inicialmente ele começa com uma imagem em cor, não é esse que está na tela não, tá? É o próximo. Ele começa com uma imagem em cor, mostrando que quase não passa nada no septo interatrial, e aí ele puxa o balão de Hashkin do átrio esquerdo para o átrio direito, e a gente passa então a ver um fluxo muito livre através da CIA. Passa quase nada, puxou o balão, e aí a gente passa a ter uma CIA ali considerável. Olha a cor da CIA como melhorou. A gente vê que o septo não abaula mais. Então, bora começar ele de novo. Septo minúsculo, né? Um orifício minúsculo. Rasgou o septo. A CIA ficou grande com um shunt não restritivo. Olha que bonito o fluxo, gente. Passa livre da esquerda para a direita, sem restrição, pós-atrioseptostomia. Saindo da atrioseptostomia, vamos ver as valvotomias pulmonares, que hoje, sem sombra de dúvida, minha gente, como veio para somar, tá? Qual é a nossa avaliação? Primeiro é a gente definir o tamanho do anel pulmonar, porque se o anel pulmonar for muito pequeno, não adianta eu tentar abrir. Isso daqui é restrito aos casos que tem um anel pulmonar bom, porém as comissuras são fundidas de maneira que o orifício é que é pequeno. O que é feito nisso daqui? O hemodinamicista, veja, isso daqui é um desenho ilustrativo, tá? A pressão era super alta e depois do procedimento a pressão caiu consideravelmente. O que é que ele faz? Olha as comissuras aqui, todas fusionadas. Ele passa o balão para o nível da válvula e ele insufla esse balão até literalmente rasgar tudo. A gente sai da estenose, cai na insuficiência, mas a gente livra o ventrículo direito de estar submetido à pressão. Lembrem que o VD ele lida muito melhor com volume do que com pressão, tá? O que é que eu preciso? Medir o anel. Se o paciente tem bastante componente infundibular, a gente sempre sugere o uso de beta-bloqueador, porque na hora que passa o catéter por aqui, é impressionante como esses infundíbulos são reativos, fazem um espasmo muscular considerável, e esses pacientes evoluem com o equivalente a crises de hipóxia, por vezes bradicardizam e tudo mais. Tá? Então aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês, veja o quanto esse fluxo é turbulento, aqui são só medidas de repercussão. Vamos ver, tá? Aqui um eixo curto de ventrículo e pegou um gradiente antes do procedimento de 111. Veja como o fluxo turbilhona desde o nível da válvula. Aqui um videozinho esquemático de como é feito, ele traz o balão até a altura da válvula e aí ele segue insuflando esse balão, veja que ele insufla, né, através da seringa aqui do lado de fora. Olha aqui a cintura, gente, da estenose a nível da válvula e aí força, né, esse balão insuflando ali até que a cintura desapareça. E aí quando isso acontece, a gente acredita que ele esteja tratado, veja que caiu de 111 para 31. Essa é a valvotomia pulmonar. Quer que eu avalio? Gradiente, né, gente? O antes e o depois. Aqui é só mostrando o refluxo da tricúspide. Cuidado que o refluxo da tricúspide nesse paciente não é PSAP, é PSVD, porque sabidamente ele tinha uma estenose pulmonar. Olha o refluxo da tricúspide. Quando eu traço o Doppler, 48, com mais 5, a gente vai aí para 52, 53 de PSVD e não PSAP. Mais uma imagem, veja que o balão está ali catucando para subir pela válvula pulmonar. E aí ele insufla antes e depois, forma essa cinturazinha aqui, e o hemodinamicista insiste na tentativa de literalmente rasgar essa válvula pulmonar.
A coarctação da aorta, ela pode ser tratada com balão, ela pode ser tratada com stent. Geralmente o balão, ele é uma excelente opção para quando o paciente já passou por uma coarctação cirúrgica e recoarctou, porque o balão ele vai ali na área de fibrose e literalmente abre tudo. O stent, ele também pode ser uma opção de tratamento, mas habitualmente ela não é indicada no período neonatal, até porque para subir um stent eu preciso ter vasos que comportem bainhas um pouco mais calibrosas e isso no neonato não é uma realidade. Então, vamos ver aqui algumas imagens. Aqui eu tenho um paciente com a coarctação e pós-balão. A gente vê que ele já melhorou. A impressão que eu tenho é que esse paciente também tem uma hipoplasia de arco. O arco dele parece menor. E aqui a gente tem um paciente, olha a coarctação, gente, na hora que faz a angiografia. Eu quero que vocês prestem atenção que vai insuflar o balão. A gente vê o balão bem considerável, o antes e o depois da área coarctada. E a gente vê, ó, o balão ele começa a encher. Veja que aqui ele enche bem, aqui também ele forma uma cinturona no meio. Olha a cintura, gente, que forma aqui. E aí o hemodinamicista vai e continua injetando, lembrando que a gente já passou para ele as medidas antes de aorta, e ele força, força, força até que essa cintura praticamente desapareça. E aí vocês vão ver que ele vai tirar esse balão, desinsuflar, insuflar mais uma vez. E eu quero que vocês percebam como é muito mais rápido o enchimento nesse segundo momento, porque veja que ele já não faz mais aquela cintura, porque em tese a gente já conseguiu abrir a área de fibrose. Uma outra possibilidade é o implante de stent. Esses stents habitualmente eles seguem acompanhando até a vida adulta e o hemodinamicista ele vai obviamente precisar de dilatar. Porque eu não posso dizer que, por exemplo, a aorta de uma criança de 10 anos ela é do mesmo tamanho de um adulto de 20. Então, à medida que cresce, ele precisa, por vezes, passar por dilatação. Então, tá aqui a área coarctada, só relembrando, olha a quantidade de colaterais, tá? Essas colaterais aí é muito comum na coarctação do paciente grande. Tá aqui um stent. Eu quero chamar novamente a atenção da área coarctada e das quantidades de colaterais. A mamária é imensa, né, gente? E depois da área coarctada, a gente vê que, inclusive, o fluxo para as colaterais ele já não vai mais com tanta veemência. Possivelmente também foram fechadas algumas das colaterais mais importantes. E a gente livra esse paciente dessa área tão estreita que é a coarctação da aorta. Uma outra opção são as oclusões dos septos interatriais, como, por exemplo, a oclusão do septo interatrial às cursas de uma CIA. E o que é feito? Sobe-se a bainha, passa-se a ponta do catéter para o átrio esquerdo, libera o disco distal. Depois que libera o disco distal, o hemodinamicista traz o catéter, né, até que ele encoste no septo interatrial, e aí ele libera o disco proximal. Antes dele sair, ele faz o teste jogando contraste para ver que está bem posicionado. Depois disso, ele desparafusa, que é essa fase que vocês estão vendo no vídeo, e sai. Quando a gente vai indicar, né, um procedimento hemodinâmico para oclusão de CIA, o ideal é um ecotransesofágico prévio para que a gente possa passar as medidas. Menos de 0,5 de borda, a gente acaba não indicando, porque eu preciso ter uma borda razoável para ancorar essas próteses. A exceção disso são as bordas aórticas, que alguns trabalhos dizem que de 30% a 40% das oclusões de CIA são feitas sem ter essa borda de um tamanho razoável, mas em contrapartida, a gente tem observado que tem tido mais complicações de próteses mal colocadas. No septo interatrial, a gente vai fazer algumas medidas, além da medida da CIA propriamente dito, a gente faz duas medidas posteriores, que é da borda da CIA até a cava superior e da borda da CIA até a cava inferior. São as bordas posteriores, póstero inferior e póstero superior. As bordas anteriores são a borda antero-inferior é na direção do nível das válvulas átrio-ventriculares e a antero-superior é na direção da borda aórtica, tá? Essas medidas elas devem ser feitas no ecotransesofágico, mas no ecotranstorácico a gente também consegue fazer alguma avaliação, né? Apesar de não tão fidedigna, aqui a gente vai fazer lá o bicaval, lá no subcostal, no apical 4 câmaras, lembrando que a gente tem todo um dropout de imagem, e no paraesternal eixo curto, a gente consegue também fazer a medida aórtica, ok?
Atualmente, a medida da CIA não é simplesmente você pega, mede a CIA e tá tudo certo, e eu já vou mostrar para vocês por quê. Tá aqui o eco transesofágico, identificou o fluxo esquerda-direita, fez a medida da CIA dentro, deu 17 milímetros, ok? E aqui ele faz as medidas, a póstero superior, póstero inferior, faz todas as medidas necessárias, e eu quero que vocês prestem atenção nessa CIA de 17 milímetros, que a gente parte, hoje em dia, tá aqui todas as bordas, tá, gente? Borda órtico, bordo para valvas. Hoje em dia se preconiza o uso do tal do balão estirado. Então, coloca-se um balão na altura da CIA e insufla até que ele comece a cinturar. Como a CIA é uma estrutura elíptica, às vezes a gente acaba fazendo uma medida que subestima o tamanho dela. E aí eu queria mostrar para vocês o tamanho da CIA com balão estirado versus o tamanho dela medida no 2D. Veja como é importante o uso do balão estirado. A gente mudou aí com tranquilidade em 6, 7 milímetros e isso vem dando mais segurança na escolha do diâmetro da prótese. Uma imagem aqui do fluxo passando pela CIA. Olha o balão estirado novamente, gente. Ó, na hora que ele faz a cintura, faz a medida, aqui deu quase 23. E aqui é uma prótese já colocada e quando joga fluxo no átrio direito, a gente vê que não passa nada para o átrio esquerdo. A gente vê ocasionalmente uns fluxozinhos ali no meio, que isso será epitelizado ao longo do tempo. Isso daqui é um exemplo de um procedimento híbrido para vocês verem como isso é cada vez mais comum, o uso da sala da hemodinâmica e da cirurgia juntos ao mesmo tempo. Esse paciente era uma CIV com muita repercussão hemodinâmica, era uma CIV muscular, que deu trabalho de localizar por cirurgia extracorpórea. E aí o que é que foi feito? Foi feita uma mini toracotomia, o eco transtorácico estava em sala. Se vocês observarem aqui no cantinho tem uma imagem ecogênica, que é a imagem da punção, e houve uma punção direta do ventrículo direito, se vocês observarem, quando ele passa o catéter para dentro do ventrículo esquerdo. Esse coração faz uma arritmia, inclusive. E aí o que é que ele faz? Ele vai colocar uma prótese para ocluir essa CIV. Ele abre o disco distal, traz, encosta no septo e libera o disco proximal. Gente, é muito importante quando a gente vai mandar um paciente para hemodinâmica um eco bem completo. Quantifica bem os refluxos, quantifica bem tudo que você tem de repercussão, porque tudo é muito perto de válvulas atrioventriculares. E quando a gente tem uma piora considerável, por exemplo, de uma insuficiência aórtica, uma piora considerável de insuficiência mitral, a depender de onde está essa prótese, claro, por vezes o hemodinamicista precisa reposicionar, tá? Então faça um eco bem completo. Esse paciente mesmo aqui, ó, a gente vê esse do híbrido, o fluxo não passa mais através da CIV, ele saiu com uma insuficiência aórtica de grau discreto, então para ele ainda é muito melhor essa IAO bem discreta do que a CIV com toda a repercussão hemodinâmica que ele estava. O canal arterial, ele também tem a possibilidade de ser ocluído por via percutânea, lembrando aqui a imagem do canal arterial, então o fluxo ele chega de forma contínua na topografia da pulmonar esquerda e ele sai lá de cima da crosta, né? E a gente tem sim como fazer as ligaduras a nível percutâneo. Esse videozinho eu achei ele bem providencial, o canal arterial tá aqui, o fluxo é direita e esquerda antes do nascimento, e aí eis que a criança nasce, né? E quando a criança nasce, veja que o canal arterial vai fechar, tá? Até então, esse paciente, ele tá ali com o canalzinho dele aberto. Vamos seguir aqui o vídeo. O bebê nasce, e quando o bebê nasce, ele passa a ter o shunt da esquerda para a direita, né? Através do canal arterial. E aí funcionou ali a artéria e veia, e veja que ele consegue entrar no canal arterial, que tinha fluxo, e ele vai ocluir esse canal arterial. Tem mais de uma opção de dispositivo, tá certo, gente? Olha lá, ele libera uma prótese, certo? As próteses são distintas e a gente passa a não ter fluxo mais. Então, recapitulando, o fluxo inicialmente é da esquerda para a direita. Quando o bebezinho nasce, o canal arterial fecha, mas quando o canal arterial segue aberto, o fluxo se inverte da esquerda para a direita, levando ao hiperfluxo pulmonar.
E aqui a gente tem várias opções, gente. Olha o canal arterial aberto e olha ele com um Amplatzer, parece um Amplatzer ali dentro. Aqui, novamente, o canal aberto, o fluxo da aorta para dentro da pulmonar e aqui uma prótese dentro do canal arterial, mostrando que a gente não tem fluxo mais. Mais uma imagem de um canal arterial aberto e aqui tem uma molinha, tá? Essas molinhas hoje em dia a gente chama de cóio. Prestem atenção que esse paciente ainda ganhou um Amplatzer aqui numa CIA também. Ou seja, gente, o nosso objetivo é abrir aquilo que está fechado. Eu trouxe aí a porta abrindo, né? Ou a gente, além de abrir o que está fechado, como as estenoses valvares, as coarctações da aorta, a gente também tem por opção fechar fluxos que são abundantes, que não deveriam estar ali, como, por exemplo, as CIAs e os canais arteriais. E aí, é com essa imagem bem bonita que eu me despeço de vocês nessa aula de procedimentos intervencionistas. Vamos para cirurgias agora.